começar então? Ok. Então, muito boa tarde. Como a colega e amiga Ana Escoval acabou de dizer, eu sou outsider, ou seja, estou aqui pela cunha da amiga. Enfim, já nos conhecemos há algum tempo e à conta desta amizade tem-me sido permitido dar uma volta por alguns hospitais deste país e ter a percepção daquilo que é feito e muitas vezes em circunstâncias muito complexas, com poucos recursos, mas muito boa vontade e grande empenho de todos os profissionais. Eu começo por dar os parabéns por esta iniciativa. É, de facto, absolutamente extraordinário. O professor Carlos Fiolhais já referiu há pouco a importância histórica dos Estados Gerais. Por aquilo que me foi dado a ouvir, e felizmente que estes são bem mais participativos e democráticos que a matriz francesa, e ainda bem que assim é. É com grande gosto que estou presente numa sessão composta por pessoas tão profundamente envolvidas no planeamento e na prestação de cuidados de saúde e de bem-estar à população, que articulam ou procuram articular com a rede social e que creio que procuram também trabalhar em rede, potenciando esforços e recursos e que são tão escassos, como bem sabemos. Para mim, que venho das humanidades, destes tópicos eu apenas conheço a perspectiva histórica, ou seja, documentá-la, e por isso é para mim um enorme privilégio poder ouvir-vos, a vós, participantes desta mesa, ouvir-vos falar dos vossos esforços para tornar a nossa sociedade um pouco melhor. Muito obrigada por estarem presentes, pelo trabalho que desenvolvem e sem mais demoras vamos então iniciar este painel designado Espaço Participativo, a continuidade de cuidados entre níveis de cuidados e redes sociais. Vamos fazer uma pequena alteração à ordem com que está aqui apresentado e vamos começar com a doutora Ana Matos Pires, que é psiquiatra, é coordenadora regional da saúde mental no Alentejo e vem-nos falar precisamente da continuidade de cuidados na saúde mental no Alentejo. Doutora Ana Matos, o palco é seu. Obrigada, professora. Obrigada, boas tardes a todas e a todos. Obrigada pelo convite. Eu tinha aqui uma apresentação de 15... Está desligado? Não, não está, não. Tinha aqui uma apresentação de 15 minutos, portanto vou passar os primeiros slides muito rapidamente, porque são 7. Então, a integração de cuidados em saúde mental no Alentejo. Primeira pergunta, como é que está? Mal, mas já vou enfim, explicar-vos um bocadinho o porquê desta minha posição. Dizer-vos que, esperem lá, o Alentejo tem um plano regional de saúde mental que contempla exatamente a importância da continuidade de cuidados e da integração de cuidados. Este plano regional foi feito pré-Decreto-Lei 113/2021. E que Decreto-Lei é este? O Decreto-Lei 113/2021 trouxe importantes alterações naquilo que é a organização e a estruturação da saúde mental no país e, portanto, no Alentejo. E eu diria que houve 3 pontos essenciais. O primeiro foi a possibilidade de desaparecer um programa prioritário com poderes consultivos para aparecer uma coordenação nacional com poderes executivos, o que efetivamente faz toda a diferença. Depois, uma outra questão que foi a descentralização desta coordenação com a criação de coordenações regionais de saúde mental, onde tem a representatividade todas as classes profissionais que trabalham na saúde mental
e, obrigatoriamente também, alguém dos cuidados de saúde primários, isto é, a Coordenação Regional da Saúde Mental do Alentejo, feita exatamente à conta do Decreto-Lei 113 de 2021. Enfim, vou deixar-vos passar aqui estes slides que me apresentam de uma maneira mais clara e que eu convido a todos que leiam o dito Decreto 113 de 2021, mas para além desta orgânica houve também dois aspectos que me parecem absolutamente relevantes, que foi a formalização daquilo que são as obrigações e a estruturação de um serviço local de saúde mental, e não é por acaso que não se chama um serviço de psiquiatria, chama-se Serviço Local de Saúde Mental, porque a saúde mental é muito mais do que tratar a doença. A saúde mental é promover a saúde, prevenir a doença, tratar a doença atempadamente, fazer um diagnóstico atempado e, naturalmente, reabilitar aquilo que há de reabilitação possível. E o terceiro aspecto muito inovador, do meu ponto de vista, foi a criação dos Conselhos Locais de Saúde Mental. Os Conselhos Locais de Saúde Mental são órgãos que foram pela primeira vez formalizados com este decreto-lei e que são da responsabilidade das comunidades intermunicipais ou das áreas metropolitanas. Quem preside estes Conselhos Locais não é agentes da saúde, é agentes das autarquias e das regiões. E eu julgo que isto foram três aspectos muito importantes e que ligam para este assunto desculpem-me, da integração de cuidados. Eu agora... Muito bem, vou deixar isto só para discussão. Quando se fala em integração de cuidados, e é excelente termos mudado a palavra de articulação para integração, quando conseguirmos isto, fará efetivamente toda a diferença, temos obrigatoriamente que falar, primeiro, nos diferentes níveis. Detesto esta ideia dos diferentes níveis porque parece o silo em vez do tapete rolante. Estou apenas, e por isso é que pus ali os níveis entre parênteses, o Serviço Nacional de Saúde tem cuidados primários de saúde, cuidados secundários, cuidados continuados integrados. E, portanto, a articulação na horizontal é, objetivamente, a obrigação e a primeira pedra de melhoria da integração de cuidados. Temos também de falar de diferentes classes profissionais. Saúde não se faz com nenhuma classe profissional única. Faz-se com todas as classes profissionais. E não consigo deixar de, e fazendo aqui a integração com as unidades locais de saúde, estive na primeira reunião dos Estados-Gerais e é muito fácil falar numa unidade local de saúde, Matosinhos, que é ali mesmo ao lado do Porto e que tem uma densidade populacional brutal. Falar de uma unidade local de saúde numa zona como o Alentejo é substancialmente diferente, sobretudo se pensarmos que o financiamento é per capita. Nós temos objetivamente que mudar a questão de como é que se faz e como é que se decide este financiamento per capita, sobretudo numa região em que 25% das pessoas têm mais de 65 anos e que corresponde, o Alentejo todo, a 1/5 da extensão do país, com dificuldades de acesso brutais. E, nesse sentido, eu gostava imenso que, quer as 3 ULS que já existem, quer aquela que vai surgir de novo, fossem efetivamente ULS modelo B, mas, ao contrário das USFs modelo B, que contassem com médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, como as ULS modelo B, mas contassem também com psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfim, todas as outras classes profissionais que fazem efetivamente a saúde. E depois, outra impossibilidade prática de integração de cuidados de saúde mental é a inexistência de integração interministerial. A saúde mental, a saúde em geral e a saúde mental em particular, não se faz só com a saúde. E, portanto, se nós não fizermos uma integração completa de cuidados, nomeadamente com o Ministério da Segurança Social, do Trabalho, do Emprego, da Educação, do Ensino Superior, nós não vamos melhorar nenhum tipo de cuidados de saúde mental em lado nenhum e no Alentejo, por consequência. Integração de cuidados passa objetivamente por literacia e luta contra o estigma e passa objetivamente pelo desenvolvimento de projetos alargados. Porque é que eu
Comecei por dizer, integração de cuidados no Alentejo está mal. Está mal porque, essencialmente, os recursos humanos são escassos. Falar-se de integração de cuidados de saúde mental numa região em que uma grande parte da sua população, nomeadamente aquela que vive no litoral alentejano, não tem serviço local de saúde mental, obviamente que se percebe a impossibilidade de integração de cuidados. As pessoas do litoral alentejano não têm direito às poucas respostas de cuidados continuados e integrados de saúde mental que existem na região, porque não há que os referencie. Não havendo serviço local, não há possibilidade de dar continuidade. E, portanto, obviamente que os recursos humanos, e não só os recursos humanos médicos, mas, sobretudo, e também os recursos humanos médicos, e dentro destes, os recursos humanos ao nível da psiquiatria da infância e da adolescência, são, objetivamente, a dificuldade e a pedra angular para uma boa integração de cuidados. Eu tinha muito mais a dizer, mas, enfim, fico por aqui e, eventualmente, depois na discussão logo conversaremos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Matos Pires. Foi rigorosa no cumprimento do seu tempo, creio mesmo que poupou alguns segundos para o doutor Lino Patrício, que vai... Está? Bom, vou aproveitar, como tenho pouco tempo, já para ir adiantando. Talvez eu possa só apresentá-lo muito brevemente. Sim. Temos pressa, mas temos alguns segundos. Então, só para dizer, porque toda a gente também já o conhece, obviamente, e, portanto, também é mais rápido. O Dr. Lino Patrício é cardiologista, é presidente do Centro Académico Clínico do Alentejo e é colega nesta casa, portanto, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para já, eu ia já me adiantando para agradecer ao professor Manuel Lopes, em nome da direção da Fundação do SNS, por este amável convite. Tenho 7 minutos, é muito pouco tempo. Já falei a seguir a uma psiquiatra que me pôs com alguns problemas, porque não sei, ela teve-me a dizer, nós fizemos no Centro Académico Clínico já 13 workshops, um no litoral, outro no norte e outro em Évora, e no do litoral eu percebi que eles estão muito preocupados porque o Cluny e o Lebotan vão viver ali, e a minha pergunta é, onde é que eles irão ao psiquiatra quando tiverem problemas? Bom, passemos a coisas sérias. O ensino e a investigação. Eu vou deixar aqui 2 postulados. Postulados são aquelas coisas que a gente... Todos estão de acordo. Vamos ver se estamos todos de acordo com o primeiro. Eu penso que sim. O ensino e a investigação devem estar integrados na organização dos cuidados de saúde. Parece-me que isto é lógico. E, por isso, foi criado há um ano, no dia 25 de março de 2022, o Centro Académico Clínico do Alentejo. O que é que existe? O que é o Centro Académico Clínico? É, portanto, um consórcio que vai integrar estas 3 e a 4ª, o LS, que integra a Universidade de Évora, os 2 politécnicos de Beja e de Porto Alegre e a ARS do Alentejo. O que é que este centro quer? Dar uma nova dimensão à formação e à investigação dos profissionais de saúde e das pessoas da literacia da saúde na região. Tem aqui 3 objetivos principais, que são fundamentalmente objetivos de partilha de recursos e de partilha de informação. E isto passa fundamentalmente por questões tecnológicas e questões de relacionar as pessoas umas com as outras, e eu diria que a grande vantagem que já teve este Centro Académico Clínico foi as pessoas já se conhecerem e poderem ter estes workshops e podermos começar a trabalhar em conjunto. Eu costumo pôr um disclosure no princípio, que é não nasci no Alentejo. Eu agora já não ponho esse disclosure, e já percebem porquê, porque já me sinto alentejano. Toda a gente conhece o Alentejo, que aqui está, mas tem, de facto, 2 características que são, por demais, evidentes, que é a geografia enorme, que é 1/3 do país, e o envelhecimento e a inversão da pirâmide etária. Estes 2 problemas poderiam ser uma fatalidade, nós gostaríamos que fossem uma oportunidade. E isto permitiria que o Centro Académico Clínico
se pudesse dedicar ao desenvolvimento na formação e na investigação destas duas áreas. Esta é a matriz fundacional, parece um pouco complicada, mas se olharem bem para ali das características das regiões, da necessidade de intervir na comunidade, na questão das necessidades do sistema de saúde e nas questões académicas, há seguramente interseções que nós podemos ter para que possamos criar, de facto, uma matriz de investigação e uma matriz de formação no Alentejo. Nós vamos ter programas educacionais, a formação de formadores parece-nos muito importante. Nós fazemos formação há muitos anos nos hospitais, nos internos e até formação pré e pós-graduada, mas é necessário formar quem os forme, as questões pedagógicas são muito importantes, como também, obviamente, a formação para a investigação e aquilo que nós sempre fizemos nos profissionais de saúde, que é a formação contínua. Há uma interseção entre a investigação clínica e os cuidados, obviamente, nestas 4 vertentes fundamentais, que é a promoção para a saúde, as comorbilidades que são típicas e do envelhecimento, as questões relacionadas com os cuidados integrados, nós ouvimos há pouco falar sobre este assunto e muito bem, e as questões da reabilitação. E, portanto, este é o nosso plano de ação. Este plano de ação, em relação à geografia, tem como ideia também as questões da ambulatorização e da telemonitorização. São aspectos que hoje são formas baratas, inteligentes, de podermos chegar às pessoas e, obviamente, neste sentido, todos têm de estar integrados, isto não é um chavão, e aqui as autarquias, as escolas, têm um papel fundamental na literacia da saúde e na capacidade de podermos chegar junto das populações. Falei de planeamento, falei de ideias, de projetos, vamos a coisas práticas. No que é que nós fizemos já foi de alguns projetos que já existiam em cada uma das unidades, passá-los para as outras unidades. Estes 3 primeiros são do meu colega, Dr. Armindo, do Litoral Alentejano, que tinha um trabalho sobre burnouts profissionais e sobre os problemas ligados às lesões musculoesqueléticas e à sarcopénia dos profissionais. Vamos levá-los aos outros hospitais e às outras regiões para estudarmos este aspecto. O outro é um aspecto, eu, enfim, sou cardiologista, querem que os abrace um bocadinho à minha sardinha, mas isto é uma preocupação, porque depois da pandemia os tempos para o infarto têm vindo a aumentar, ao contrário daquilo que aconteceu anteriormente, e isto é de facto um problema. As pessoas estão mais tempo em casa até chegar aos hospitais. Os hospitais respondem mais tardiamente em mandá-los para uma unidade de intervenção, e é difícil o transporte intra-hospitalar. Isto resolve-se com 2 coisas muito simples, daí se chamar os 3 A's, que é educação, organização e inovação. E então, lembramos, e queremos pôr isto em marcha no Alentejo, a uberização das ambulâncias e a capacidade de transporte por telemonitorização. Nós sabemos hoje, quando precisamos de um Uber, onde é que ele está. Temos a geolocalização do Uber, mas não temos a geolocalização das ambulâncias no Alentejo e, como sabem, é muito difícil, muitas vezes, arranjar o transporte intra-hospitalar, como também não sabemos a geolocalização do doente. Todos recebemos em casa o Google a dizer que estivemos a semana passada no restaurante X, mas nós não sabemos, muitas vezes, aqui no Alentejo, quando se transporta um doente de Porto Alegre para Évora para fazer uma angioplastia, exatamente onde é que ele está, porque é que não ter um programa de geolocalização. Este é um dos aspectos que nós gostaríamos de trazer inovadores para o Alentejo, com um piloto nesta área que pudesse funcionar. Estamos a fazer um interreg com os nossos colegas espanhóis. Também temos um trabalho, nós temos aqui um grande computador no Alentejo. Dizem que os alentejanos são lentos, mas de facto temos aqui um computador
com 10 petaflops e, portanto, um computador muito rápido, que nos vai permitir fazer uma análise de database sobre as comorbilidades e a polifarmácia desta população e, portanto, é outro dos aspectos dos trabalhos que queremos levar e estamos a levar a cabo. E, por último, que é para nós a nossa menina dos olhos, um projeto de reabilitação cardíaca na comunidade. Nós sabemos que, de facto, é classe 1 os doentes fazerem a reabilitação depois do infarto e nós queremos, em vez, porque há muitos problemas do doente ir ao hospital, então terá que ser o hospital a ir ao doente fazendo a reabilitação na comunidade. Temos isto faseado, temos isto estudado, isto tem benefícios óbvios e um deles também é o benefício ambiental, pois haverão menos carros a andar de um lado para o outro. Vai um carro ter com as pessoas e não irão muitos carros ter com o hospital. Portanto, este é um aspecto que nós queremos também firmar. Fizemos uma associação com o Centro Académico da Beira Interior e com o Centro Académico de Trás-os-Montes, criando aqui um conjunto de centros no interior que possam ter um pouco maior visibilidade. Eu, há bocado, não está cá o engenheiro Fialho, eu percebi a resposta da Ana Matos Pires em relação a tirar as coisas a Lisboa, mas nós, não querendo, sendo eu lisboeta, não querendo tirar as coisas a Lisboa, mas queremos também ser ouvidos e ter capacidade de poder ter o mesmo que Lisboa tem. Bom, aqui um aspecto que já percebi que é um aspecto que está aqui a criar alguma frição, que é uma possível escola médica no Alentejo. Esta é dedicada à professora Laurinda Alves. O Hospital do Espírito Santo tem 527 anos e esta universidade tem 464 anos. Seguramente que a professora Laurinda nos irá dizer se as irmãs do Hospital Real do Espírito Santo conheciam os senhores jesuítas que aqui lecionavam, não sabemos, mas o que é um facto é que durante 500 anos estas duas instituições não se têm encontrado. Nós vamos ter um novo hospital. Esse novo hospital precisa de investigação e formação. Sem isso, não há cuidados de saúde. E, portanto, este é o meu último e segundo postulado. Em relação ao primeiro, todos estavam de acordo. Em relação ao segundo, vamos ver se estarão todos de acordo, que é só um hospital universitário poderá atrair os recursos humanos e financeiros indispensáveis para construir verdadeiramente um hospital central do Alentejo. Já percebi que a Alice no País das Maravilhas tem sido muito citada aqui, e eu tenho aqui também Life, What is but a Dream, mas gostaria que isto não passasse para além do sonho e que dentro de pouco tempo fosse uma realidade. Muito obrigado. Acho que não excedi os 7 minutos. Mas está perdoado. E já que me lançou o repto, de facto, enfim, se as duas instituições se têm encontrado pouco no presente, no passado não estiveram tão distantes assim, porque foi o criador desta casa da universidade, que, como gestora, administradora, tutela, pelo menos, do Hospital do Espírito Santo de Évora, o decidiu entregar à Misericórdia de Évora, precisamente. Portanto, havia uma ligação inicial, não aos jesuítas, obviamente, porque jesuíta e medicina a medicina estava-lhes vedado, mas há uma ligação ancestral. Depois da cronologia, aqueles números é que talvez depois possamos, no intervalo, discutir. Ok. Passamos já de seguida, então, para a doutora Liliana Gonçalves. A doutora Liliana Gonçalves é formada em reabilitação psicomotora, é presidente da direção da Associação Nacional de Cuidadores Informais, Panóplia de Heróis, que tem um nome muito sugestivo, e vem-nos falar de continuidade de cuidados entre a saúde e a rede social. Faça favor.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite para a Associação Nacional de Cuidadores Informais participar, passo a redundância neste espaço participativo, e sobre a temática em questão que nos foi convidado a falar, numa sociedade envelhecida, com mudanças nos perfis demográficos e de elevada incidência de doenças crónicas que vão crescer desafios aos sistemas de saúde, nós pensamos que é necessário, de facto, investir na integração de cuidados e no financiamento partilhado e que haja uma aposta noutras áreas do terceiro setor também, no caso as IPSS e também as autarquias. Defendemos que haja uma política concertada da integração de cuidados a médio e longo prazo, que haja uma expansão das unidades locais de saúde para melhor integração dos cuidados de saúde primários, hospitalares e outros, designadamente os cuidados continuados, e que esta prestação e gestão integrada de todos os serviços e níveis de cuidados, de facto, possam colocar a pessoa no centro do cuidado e não a doença, e incluir os cuidadores nos modelos de cuidados de saúde. Nós pensamos também que, de facto, as plataformas clínico-sociais, com a troca de informação, não só acessíveis ao doente, mas também aos cuidadores, é relevante. E nesta continuidade da prestação dos cuidados, na sua continuidade fora do ambiente hospitalar, os pressupostos de gestão de caso, que haja, neste caso, um enfermeiro de referência no acompanhamento ao doente ou ao cuidador ou família, é de facto importante. Por outro lado, nós pensamos que a prescrição social, que em alguns momentos já é um projeto piloto, pudesse acompanhar melhor também a nível territorial, no nível nacional, as diferentes realidades das pessoas, dos doentes e das famílias. Muitas das vezes falamos da questão das altas hospitalares, do problema que isso significa. As famílias nem sempre conseguem assegurar os cuidados, nem sempre há cuidadores informais disponíveis, e os cuidadores que existem, nós precisamos apostar numa política social de apoio ao cuidador. Existe uma medida que chama Estatuto de Cuidador Informal, desde 2019, que foi alargado ao território nacional em 2022, mas, de facto, ela ainda está por implementar naquilo que são os domínios principais. E quando eu digo domínios principais, estamos a falar além da medida do subsídio de apoio ao cuidador, que necessitávamos aumentar, porque, de facto, nós precisamos apoiar as famílias com mais recursos financeiros para que elas possam cuidar dos doentes em casa, mas precisamos de outras medidas que vêm de outros ministérios, como seja a legislação laboral, como seja a formação e a capacitação, como seja acompanharmos as equipas por profissionais de saúde e da área social acompanharem os cuidadores. Neste momento, nós estamos a começar pelos técnicos da Segurança Social, mas ao nível da saúde não temos todos os profissionais alocados por falta de recursos, assim pensamos, e, portanto, é uma aposta forte. Se queremos ter cuidados ao domicílio, também apostarmos em apoio aos cuidadores informais. Por outro lado, relativamente às respostas sociais e às respostas da área da saúde, é um bom exemplo aquilo que tivemos no período da tarde, a equipa de cuidados continuados integrados, que na região do Alentejo faz este trabalho, no nosso ponto de vista, muito bem, que devia ser alargado a todo o território, porque, de facto, muitas das vezes nós temos serviços de apoio ao domicílio que têm limitação no tempo nos cuidados que prestam, e para o cuidador informal, uma tarde de descanso, o descanso semanal seria uma das questões muito fulcrais no acompanhamento e a qualidade também aos cuidadores e aos doentes. Portanto, alargarmos os serviços de apoio ao domicílio com cuidados de saúde, eu penso que é uma boa prática que podíamos alargar. Relativamente aos cuidadores informais também, estes cuidados muitas vezes estão centrados na alimentação, na prestação de cuidados de higiene, quando estou a falar dos cuidados do serviço de apoio ao domicílio, e nós poderíamos ter cuidados de reabilitação e que neste período ou outras atividades na comunidade, portanto com o apoio das autarquias, de forma a que conseguíssemos então prestar esta tarde de descanso ao cuidador. Precisamos que este descanso possa acontecer no domicílio, mas também na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que precisamos alargar a nível territorial. Precisamos, se calhar, de um diagnóstico mais atempado para saber onde serão necessárias as vagas.
e, de alguma forma, dar apoio também às famílias, porque neste momento muitas das famílias não conseguem aceder ao descanso ao cuidador por causa também do preço que têm que pagar. Portanto, em Portugal nós ainda temos uma grande sobrecarga sobre as famílias nas prestações a pagar, quer nas respostas sociais, quer nos cuidados, muitas vezes, neste caso, do descanso ao cuidador. Em reflexão e em súmula, nós gostaríamos que a área da saúde e da área social pudessem ter um financiamento partilhado e que sustentar também mais políticas de apoio, neste caso, através do Estatuto do Cuidador ou outros, os apoios sociais, quer ao doente, quer às famílias. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, doutora Liliane. Vamos agora para a última intervenção. Posso? Então, vai falar o doutor Francisco Figueira, dentre as múltiplas atribuições e funções que desempenha, é provedor da Santa Casa da Misericórdia, uma instituição à qual também me liga trabalho de investigação, em que eu tenho muito carinho. Senhor provedor, tem a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite que me foi dirigido. Parece que agora estamos transformados aqui numa corrida contra o tempo. O maior inimigo que temos à frente é o tempo. Vou tentar ser o mais breve possível, não deixando de ter a preocupação de transmitir alguma mensagem, mas saltando por outros aspectos que eventualmente são menos determinantes. Esta é uma visão do que são as atividades diárias da Santa Casa da Misericórdia de Évora, em todos os públicos que cobre, os principais públicos que cobre, e só queria aqui ressaltar, sentar com grandes desenvolvimentos, que também temos um hospital que naturalmente não integra a rede do SNS, é um hospital privado, ou do setor social, se quiser, e que é um pequeno hospital, aliás, na tradição, como há bocado foi referido, desde os finais do século XVI, desde os finais do século XVI, que a Misericórdia de Évora tem um hospital por determinação real, e que lhe foi atribuído, até com um pequeno interregno no fim do século passado, do século XX, entre 75 e 2000, em que não tivemos o hospital, voltámos a ter no princípio deste século, do século XXI, voltámos a ter um pequeno hospital. É um pequeno hospital que, só para terem uma ideia, tem 34 camas, duas salas, um bloco operatório com 2 salas, faz cerca de 2.000 cirurgias por ano, faz 50.000 consultas, cerca de 50.000 consultas por ano. Portanto, é um pequeno hospital. Agora está com umas obras de ampliação que lhe dão toda uma valência atualizada em imagiologia, que não tinha, desde a ressonância magnética de 3 Teslas até todos os outros exames complementares, MCDTs, também para determinadas especialidades, enfim, a grande maioria delas mesmo. E isso não tinha, e foi a grande aposta, foi isso, não cresceu ao nível das camas, mas cresceu ao nível da especialização. Achamos que podíamos fazer um pouco mais, é essa ressalva que está aí à vossa direita. Poderíamos prestar um pouco mais de apoio ao SNS, sem ser algumas emergências que aparecem, SIGICs, que têm tendência a diminuir, ou têm vindo a ter tendência a diminuir, e poderíamos, efetivamente, articularmos melhor com o SNS, eventualmente. Haverá aspectos a melhorar. Nos lares, e entrando mais diretamente nesta relação, para os lares, nós temos capacidade em herpes de 164 utentes, no total, porque há aí números que vou apresentar. Desses 164 utentes, naturalmente, precisamos do quê? Precisamos, quando há situações agudas, que o SNS nos responda.
Precisamos que nos apoie no funcionamento, na direção, dando informação que nos ajude na melhor gestão da situação. São pessoas com características que também vos vou apresentar e, efetivamente, em situações de emergência. Notamos com toda a clareza que quando alguém das ERPs vai ao SNS, e não falo aos cuidados primários, falo em especial para os cuidados de segunda linha, há uma certa má aceitação. E digo isto com toda a frontalidade e sem receios, porque já tivemos alguns incidentes que acabaram, inclusivamente, em tribunal ou pré-tribunal, de má aceitação ou má recepção dos nossos utentes. De qualquer maneira, não há dúvida nenhuma que, mais não seja por um direito individual, os cidadãos que têm a sua residência em ERP têm direito ao SNS, é um direito pessoal e é um direito que também é reconhecido em vários acordos, contratos, e que anualmente se celebra nas IPSS ou misericórdias com o Estado, esse reconhecimento que o SNS deve prestar o apoio necessário a todos os utentes que estão em ERPs ou estão em lares. Eu chamo-me lar porque gosto mais, efetivamente, e penso que é mais claro, usar o termo lar do que ERP. Isso está escrito e é repetidamente escrito. Acontece que, inclusivamente, com a própria ARS, iniciámos há uns anos um projeto para tentar dar realidade a esta expressão, a esta vontade de natureza política, porque se o Estado a assina, naturalmente, há aqui uma manifestação de vontade política de cumprir esta função. E porque a Misericórdia de Évora teria condições especiais, atintivamente, para fazer um projeto piloto nessa área de melhor articulação com o SNS. Acontece que o projeto acabou por ficar pelo caminho, cada vez não se conseguiu dar a volta ao sistema para que os nossos utentes se pudessem socorrer do SNS e o SNS conseguisse entrar dentro das ERPs. Portanto, não é uma realidade este facto, a não ser cada um, quando quer ir ao seu médico de família, vai ao seu médico de família e oferecemos condições para esse efeito. Naturalmente, isto podemos dizer que há umas falhas de funcionamento. O que é que isto leva? Leva a que sejamos tentados a ter meios próprios, que legalmente até não seremos obrigados a isso, meios próprios que passam por ter médico que vai todos os dias, que presta assistência todos os dias, nos nossos lares neste momento, e enfermagem 24 horas por dia. Isto dá condições especiais, efetivamente, de funcionamento e muito particulares e que não são frequentes em ERPs, efetivamente, mas debatemos aqui com uma fronteira. Qual é os meios que a gente pode e deve alocar a esta finalidade, quando, em rigor, não nos competiria a nós levá-la às últimas consequências. Senão, poderíamos chegar até ao extremo de transformar as ERPs quase em hospitais, ou pelo menos, com certeza, em unidades de cuidados continuados de longa duração, que é aquilo que hoje a maioria das ERPs em Portugal são unidades de cuidados continuados. E já vamos ver porquê. Como é que damos a volta a isso? Há, efetivamente, aqui um problema de sensibilidades e que interessa vir a resolver, mas andando mais depressa. O conceito de uma articulação cada vez mais clara entre lares ou ERPs e unidade de cuidados continuados, as comorbilidades, as dificuldades, a idade, as dependências das pessoas que residem em ERPs ou em lares
são extremamente acentuadas e em rigor, o velho lar já desapareceu há muitos anos. Hoje, os lares estão transformados praticamente em unidades de cuidados continuados. Isso leva a aumento de encargos, se quisermos dar algum apoio aos utentes, o que não é possível fazer com os 480 euros que hoje o setor público dá para apoiar cada utente por mês em ERP. Como podem ver, a idade média hoje da nossa amostra, dos 164 que cobrimos, anda nos 89 anos. Isto é a idade média. A idade média, há um lar que tem uma idade média mais baixa, que é 87, mas a média geral é 89. E como se vê, a idade típica do lar é entre 90 e 94 anos. São as colunas maiores que podem ver aí, expostas, 90 a 94 anos, e abaixo de 85 são francamente poucos. Isto leva, com entradas tardias e idades médias avançadas, altas, leva a que o tempo de permanência seja cada vez mais reduzido, leva a que o tempo de permanência tenha uma rotação muito mais acentuada e, como se vê, a grande maioria está a menos de 2 anos em lar atualmente. Há alguns que entraram, há aí algumas barras de mais tempo, são aqueles que entraram há 20 anos atrás, há 10, 20 anos atrás, e que entraram com os célebres 65 anos, que na altura era uma idade de entrada na terceira idade, e que ainda resistem aí numa certa, com alguma expressão. Quando desaparecerem, à medida que vão falecendo, pois as colunas mais abaixo, de menor tempo de permanência, serão cada vez maiores. Os índices de dependência, como podem ver, dependências autónomos ou com dependências ligeiras, temos somente 28%. Com dependências, portanto, temos 80%, com dependências moderadas, graves ou totalmente dependentes. Mas das graves e totais, temos mais de metade. Aqui já percebem porque há bocado vos dizia que ERPs ou lares hoje são mais unidades de cuidados continuados do que propriamente lares. Também temos uma unidade de cuidados continuados integrados, que eu passava à frente. Claro que é diferente a unidade de cuidados continuados que temos, é de média duração, que é de reabilitação, o que quer dizer que há aqui características muito próprias, mas não altera as afirmações qualitativas que já fiz. Portanto, nós pretendemos, e vou terminar, efetivamente, e todos nós estamos aqui com essa finalidade, não é? Por isso é que estamos aqui, e estamos aqui já durante um dia inteiro. O SNS precisa de resolver e encaminhar problemas. Precisa de ser cada vez mais eficaz e penso que, acima de tudo, há que estabelecer uma relação de confiança. Há que, de confiança com a população em geral e com cada um de nós em termos de podermos confiar que o SNS vai responder aos problemas quando os temos ou se os tivermos. Relação no presente, confiança no presente
e confiança para o futuro. E com isto, terminava. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Provedor. Se eu posso resumir numa frase, porque o tempo já está a escassear, aquilo que foi dito pelos meus colegas nesta sessão foi reconhecida a necessidade de trabalhar em rede para potenciar esforços e, sobretudo, potenciar recursos que, como eu dizia no início, são escassos. Se a minha formação em História me serve para alguma coisa, é precisamente para atestar que, de facto, há um enorme lastro histórico nesta nossa incapacidade de trabalharmos em conjunto. A grande diferença entre o tempo em que eu trabalho e o tempo presente, e por aquilo que me foi dado a ouvir aqui, é que agora há vontade para mudar as coisas e para, de facto, trabalhar em conjunto e potenciar esses recursos. E, portanto, confiamos. Vou, então, abrir o debate? Não? Ou quer dizer alguma coisa antes? Não? Posso abrir o debate? 10, 12 minutos. Então, aceitam-se inscrições? Tá. Ok. Chamo-me Margarida Pissarra, estou aqui em representação da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Estamos, aliás, em representação da direção e sou, além disso, doente de esclerose múltipla. Somos também. E por isso mesmo, por ter estado aqui desde o início, venho com esta pergunta, já vinha com ela e continuo com ela. Que é uma pergunta, eu acho que é transversal e acaba, se calhar, até ser muito para a Fundação para a Saúde, para o SNS, etc. Onde é que as associações doentes podem ter um papel nesta transformação que se quer fazer para o Sistema Nacional de Saúde? Somos totalmente a favor dela, principalmente para o Alentejo, e queremos muito fazer parte, mas gostaríamos de saber onde é que podemos fazer parte e como é que vamos entrar, porque o doente no centro é de todo importante e nós representamos os doentes. Obrigada. Muito obrigada e, sobretudo, obrigada também pela capacidade que teve de gerir o tempo. Por favor, pode levar. Obrigado. O meu nome é Fernando Vasco, sou médico de saúde pública. Trabalhei aqui nesta região durante muitos anos, aliás, em todos os concelhos do Alentejo Litoral. Neste momento, há 10 anos que saí do Serviço Nacional de Saúde e estou ligado a uma organização não governamental, de direito privado, a Médicos do Mundo. Dizer 2 ou 3 coisas, 2 afirmações e deixar uma dúvida. A primeira afirmação é que eu estou aqui com uma doença gravíssima que me consome, que é o facto de ter um preconceito ideológico. E o preconceito ideológico é, na verdade, nós, enquanto seres humanos, temos direito à saúde. E, consequência disto, cabe ao Estado assegurar esse direito. Como? É outra discussão. Como? É outra discussão. Depois, 2 coisas que sempre me orientam. Isto foi qualquer coisa que me orientou na vida, enquanto profissional e enquanto cidadão. E as outras 2 coisas que eu vos queria deixar aqui é que nunca vi um alentejano cantar sozinho. Isto é do José Gomes Ferreira. E a outra coisa é do Chico Buarque. Está provado que quem espera nunca alcança. Portanto, se nós não nos mexermos, cada um por nós, nos nossos próprios locais de trabalho, em conjunto com aqueles que estão connosco, aí não vai ser com as leis que vêm de cima que nós resolvemos. A integração de cuidados faz-se ao nível mais baixo, porque só aí é que é possível fazê-lo. E as unidades locais de saúde são
na verdade, uma estrutura ótima para se fazer não só esta troca de informações, como também um local de aprendizagem de pessoas que, vindas dos mais diversos sítios, depois contactam com os problemas e com as dificuldades que existem para os resolver. Tirando isto, só um outro comentário. E esta é a questão, que eu julgo que é muito importante. Formei-me, ou antes comecei a poder exercer como médico no dia 1 de janeiro de 1974. Portanto, acompanhei toda a evolução do Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde está ligado às máquinas. Não é? E é muito importante que nós sejamos capazes de dar a volta. E eu vou dar aqui um pequeno exemplo, e é esta a questão que eu coloco. O que tem efetivamente acontecido é que, por incapacidade, os profissionais são formados nas suas mais diversas escolas e depois vão esse rio e esse capital, que foi um investimento praticamente quase todo público, desagua nos privados e vai, por exemplo, encher os bolsos dos chineses que investem na saúde. Portanto, a minha questão é, naturalmente não passa apenas por criar aqui um polo de formação, uma faculdade de medicina, mas fundamentalmente que medidas é que é possível tomar, esta é a minha questão, para evitar esta sangria de profissionais. E não são só dos médicos, porque, na verdade, os enfermeiros vão para a Inglaterra, nós temos um rácio de enfermeiros e médicos, médico e enfermeiro miserável, dentro do contexto europeu, portanto, para não falar de outros profissionais, portanto, eu julgo que há aqui uma questão de fundo. Muito obrigada. Sim, É esta. Já apanhámos e é, de facto, muito, muito pertinente. Temos uma possibilidade de mais uma questão? Alguém quer colocar mais alguma questão? Não? Então, temos 2 reptos para o painel. E são 2 reptos muito, muito importantes, qualquer um deles. Qual é o papel das associações de doentes, de utentes do Serviço Nacional de Saúde e o que é que está a ser feito para salvar o SNS e, nomeadamente, para evitar a sangria de um país que forma para o exterior, muitas vezes. Não sei quem é que quer falar primeiro. Peço desculpa. Quero sempre ser a primeira, porque vou ter que entrar num Zoom de outro seminário que já está a acontecer. Peço imensa desculpa. As associações de utentes já podem e devem ainda mais, do meu ponto de vista, entrar nesta orgânica. Eu acho que a nova Lei de Bases da Saúde, o novo Estatuto do SNS e, sobretudo, a regulamentação do novo Estatuto do SNS, que aguardamos todos e muito, é um aporte importante para isso. A pergunta para 1 milhão de euros, não lhe sei responder. Sei que não passa só, mas também, naturalmente, por aquilo que são a precariedade de vencimentos que todas as profissões que trabalham na saúde. Agora, é muito importante dizer que não é só por isso. É também por isso, não é só por isso. Ouve-se, não é? Eu gostava de lhe dar fomos fazer um workshop do Centro Académico Clínico ao Hospital do Litoral Alentejano. E uma das queixas que nos fizeram é que não existe ali nenhum polo da universidade para formação de enfermeiros e que, por isso, não tinham lá enfermeiros. 15 dias depois, fomos ao Politécnico de Porto Alegre e percebi a importância que o Politécnico de Porto Alegre tem na formação de enfermeiros para o Hospital de Porto Alegre e de Elvas e como é que eles se articulam.
Isto para lhe responder que, de facto, a existência de polos universitários junto dos hospitais ou em consonância com os hospitais tem grande importância. Aquilo que a doutora Ana Matos Pires acabou por dizer é muito importante, que é os médicos ganham muito mal e as pessoas vão para onde ganham mais e vão para o estrangeiro. Mas acho que o problema não é só esse. Nós somos, enfim, mais ou menos da mesma geração. Eu acabei o curso nos anos 80 e não nos anos 70, mas posso lhe dizer que nós todos estivemos no Sistema Nacional de Saúde e o dinheiro não era a coisa mais importante. Era o projeto. E o que se perdeu, acho, foi muito do projeto que o Sistema Nacional de Saúde tinha e que era atrativo para as pessoas. E isso passa muito por a qualidade também da medicina e da saúde que se pode oferecer. Eu tenho aqui uma pequena experiência com um centro de responsabilidade que abrimos aqui em Évora, nesta cidade pobre e pequena, que, ao fim de algum tempo, atraiu pessoas de Santa Cruz, de Santa Marta, daqui e dali, para virem para aqui e vêm para aqui viver. Portanto, viver e trabalhar. E não ganham muito porque a gente não fazemos xigiques. E, portanto, o que os atraiu foi um projeto inovador e que pode levar as pessoas a serem felizes com aquilo que fazem. Terem bom ambiente de trabalho, uma equipa multidisciplinar, enfim, todos estes aspectos que eu penso que são importantes. É evidente que isto não chega e nós sabemos que tem que se pagar mais às pessoas, porque não se pode, o médico não pode, em fim de carreira, ganhar 1.800 euros por mês, não é? Ou 1.700. Mas isso é um aspecto. Mas eu acho que o aspecto mobilizador também tem que ser tomado em conta. Agora, precisamos é de projetos. Se não os tivermos, então... E os projetos universitários podem ajudar nisso também. Bom, eu só quero fazer aqui uma intervenção e um apelo, porque penso que o SNS hoje, no presente, só resolve os problemas com que eventualmente se debate. E como veem, eu sou insuspeito em estar aqui nesta Assembleia, que até estou ligado a um hospital de natureza privada ou de outra natureza diferente, não integrado, portanto, na rede, como já expliquei há pouco, mas o preconceito ideológico que há bocado, enfim, citou, não pode existir no SNS. O SNS tem que ser de todos para todos. Não há hipótese. Temos que estar todos solidários para que o SNS, e considerá-lo efetivamente como um direito e uma conquista irreversível que há que segurar e há que desenvolver e há que consolidar. Era só essa solidariedade que queria expressar e este desafio que queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Provedor. Eu vou dar... Eu gostava de fazer, na sequência daquilo que disse, gostava de fazer um pequeno comentário, que é, se nós pensarmos nos 2 anos da pandemia, supondo que o Estado se tinha demitido de ter tido as funções que teve, umas boas, outras más, mas no controle da pandemia. Agora, imaginemos uma doença como, por exemplo, a doença cardiovascular, que mata mais do que a pandemia. Porquê é que o Estado não tem as mesmas funções? Acho que é o assunto, se calhar os Estados-Gerais podiam pensar nisso. Muito obrigada pelo silêncio da sala. Pareceu-me que a pergunta colheu. Eu dou, então, por encerrada esta sessão, agradecendo a todos os intervenientes. Muito obrigada. E uma salva de palmas.